Hoje nós vamos estar lendo o 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 até o versículo 10. E vamos falar hoje sobre um tema muito importante, que é Deus escolheu vocês. Nós somos povo escolhidos por Deus. Diz assim a palavra: mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram o povo de Deus, mas agora vocês são o seu povo. Antes, não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Pois bem, continuando, irmãos, o que foi ministrado na semana passada, Pedro agora se dirige à comunidade de crentes para anunciar algumas boas novas. Pedro vai dizer aos irmãos que eles são o povo de Deus, e como povo de Deus possuem alguns privilégios. Na verdade, o versículo 9 e o versículo 10 desta carta de Pedro são uma das passagens mais preciosas de toda esta epístola e também das Escrituras. Porém, nós precisamos entender também e jamais esquecer que essas boas novas que Pedro está se referindo aqui para a igreja não são privilégios que alcançamos pelas boas obras. Ou seja, não é por fazermos boas obras, praticarmos boas obras, que nós iremos alcançar esses privilégios, mas é pela graça de Deus, porque é presente de Deus. Foi Deus que nos deu estes privilégios que Pedro está falando aqui. E aí isso me faz lembrar da passagem de Paulo lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 6 e versículo 7, onde Paulo diz o seguinte, que Deus disse que da escuridão brilhe a luz. É o mesmo que fez brilhar a luz no nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus que brilha no rosto de Cristo. Aí no versículo 7, então Paulo está falando aqui do conhecimento, da glória de Deus que alcançamos, E no versículo 7, ele fala assim, que temos esse tesouro espiritual, o conhecimento da glória de Deus, porém somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Então, esses presentes que Pedro está falando aqui, fica claro, fica evidente que eles não são alcançados pelas nossas boas obras, mas são presente de Deus. E Paulo fala que estes presentes, que são preciosos, eles estão armazenados em potes de barros que somos nós, ou seja, somos frágeis. Então tudo aquilo que nós temos da parte de Deus são presentes alcançados pela graça do Senhor. Então Pedro, ele elenca aqui, vamos dizer assim, numa ordem ascendente, alguns desses privilégios, dessas riquezas que nós alcançamos do Senhor. E ele começa dizendo assim: vocês são uma raça escolhida, ou seja, um povo escolhido, Pedro, ele está falando aqui para pessoas que viveram um período antes da destruição do templo, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Então, os judeus estavam familiarizados
com esta expressão, povo escolhido, raça escolhido. E é exatamente para este povo que Pedro está falando, para judeus, cristãos e também para cristãos de origem gentílica, mas que junto com os cristãos judeus estavam familiarizados com esse termo. Porém, vejam bem, esta mensagem de Pedro, ela não é uma mensagem, assim como todas as mensagens bíblicas, que se restringe ao seu tempo em que foi escrito, mas é uma palavra que continua viva para os crentes de todos os tempos e lugares, inclusive para nós também. Então Pedro, ele demonstra aqui ter um conhecimento do Antigo Testamento, como falamos na aula anterior, e ele usa desta linguagem de cristãos judeus para falar aos seus leitores e apresentá-los como um povo escolhido por Deus. Pedro está fazendo menção aqui da palavra que foi profetizada por Isaías, lá no capítulo 43 de Isaías, no versículo 20 e 21, aonde o profeta, ele usa esta expressão dizendo assim, olha, serei louvado pelos animais selvagens, pelos chacais, pelos avestruzes, pois farei com que jorrem fontes no deserto, e com que rios corram pelas terras secas, para dar de beber ao meu povo escolhido. E aí ele diz no versículo 21, esse é o povo que criei, para que fosse meu, a fim de que me desse louvores ao meu nome. Ou seja, Pedro, ele demonstra ter conhecimento dos escritos antigos, né, dos profetas, e ele cita aqui o profeta Isaías, quando profetizou acerca do povo de Israel, dizendo, este é o povo escolhido de Deus. Mas Pedro, ele não vê, vejam bem, irmãos, os crentes apenas como um conglomerado, vamos dizer assim, um ajuntamento de pessoas. Pedro, ele vê os crentes, ou seja, a igreja de Cristo, como parte desse povo escolhido. Então, na versão que nós lemos, ele fala assim, vocês são a raça escolhida. Em outras versões usa o termo povo, mas eu particularmente prefiro o termo raça escolhido, porque quando nós falamos de raça, nós estamos falando de um ancestral em comum, ou seja, as pessoas que são da mesma raça, eles têm um ancestral em comum. E se nós cristãos, né, e também judeus cristãos, a quem Pedro estava se referindo, né, são uma raça escolhida, significa que nós temos um tronco em comum. E qual é esse tronco? Deus. Porque os judeus, eles têm Deus como seu pai, e nós cristãos também temos Deus como nosso pai. Então, nesse aspecto, Pedro está dizendo aqui para os irmãos, olha, vocês são uma raça escolhida, o Deus de vocês é um Deus em comum, o Deus que foi profetizado lá por Isaías. E vejam bem, Pedro continua, né, deixando bem claro aqui que os cristãos, portanto, fazem parte desse povo que foi escolhido por Deus. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 1, nós estudamos isso na primeira aula, onde Pedro, ele fala assim, eu escrevo esta carta ao povo de Deus que vive espalhado nas províncias. Ou seja, Pedro estava escrevendo uma carta para o povo de Deus, que é esse povo escolhido. A segunda coisa que Pedro, ou melhor, o segundo termo, né, que Pedro vai usar, que é também o segundo presente que Pedro apresenta aqui, que nós recebemos do Senhor, lembrando que sempre que é pela graça de Deus, é o termo sacerdotes do rei. Em outras versões, ele diz assim, vocês foram constituídos um sacerdócio real. Então, descrevendo estas riquezas que o crente recebe do Senhor, ele vai falar que nós somos sacerdotes, mas é interessante que ele deixa bem claro que
Nós somos sacerdotes de um reino, os sacerdotes do rei. Então, ele acrescenta aqui ao ofício de sacerdócio a dimensão do reino de Deus. Ou seja, nós fazemos parte desse reino. E no reino dos sacerdotes, existe um rei. Êxodo capítulo 19, versículo 6. Onde a palavra diz assim: vocês são um povo separados somente para mim e me servirão como sacerdotes. Ou seja, no reino de sacerdotes, por isso que Pedro usa a expressão aqui, vocês são sacerdotes do rei, ou um sacerdócio real. Existe também a figura do rei. E aí, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos na pessoa de Jesus esta dupla função: Jesus como sacerdote e Jesus também como rei. E isso foi profetizado lá pelo profeta Zacarias, no capítulo 6, versículo 13, quando o profeta Zacarias disse assim: é ele que vai reconstruir o templo e receber as honrarias que pertencem a um rei. Ele vai sentar no seu trono e reinar. Um sacerdote se sentará no seu próprio trono. Olha o que o profeta Zacarias estava dizendo aqui: um sacerdote se sentará no seu próprio trono e haverá uma paz perfeita entre o ramo novo e este sacerdote. Quem seria o ramo novo? A igreja de Cristo. Ou seja, o povo que Deus escolheu para que este rei pudesse governar sobre eles, e Cristo, o sacerdote, também pudesse reinar sobre eles, um reino de sacerdotes. Tanto que a gente vai ver esta palavra se cumprindo lá em Hebreus capítulo 7, 14 a 17, quando o escritor aos Hebreus fala assim: é sabido que por nascimento Jesus, o nosso Senhor, pertencia à tribo de Judá. Aí eu faço uma pergunta para vocês aqui: os sacerdotes, eles eram provenientes de qual tribo? Alguém se lembra aqui? A tribo dos levitas. Mas o escritor aos Hebreus está dizendo aqui que Jesus pertencia à tribo de Judá. E Moisés não disse nada dessa tribo quando falou acerca de sacerdotes. Então, um novo sacerdote de uma nova tribo, um rei que vem na figura de sacerdote, como disse o profeta aqui, né? Ele vem para um sacerdote que vai sentar no trono como rei. E aí no versículo 15 de Hebreus 7, voltando, né, para Hebreus, diz assim que tudo isso se torna bem mais claro, pois surgiu um sacerdote diferente, parecido com Melquisedeque, o sacerdote com quem Abraão se encontra lá no livro de Gênesis, que não tinha nenhuma genealogia, não pertencia a nenhuma nação, tribo conhecida, e ele fala: ele não foi feito sacerdote pelas leis ou regras humanas, porque a lei, né, e as regras diziam que o sacerdote ele tinha que vir mesmo de qual tribo? Da tribo de Levi. Mas vejam bem, diz aqui o escritor aos Hebreus, ele não foi feito sacerdote por essas leis, nem por essas regras, porém se tornou sacerdote por meio do poder de uma vida que não tem fim. Versículo 17, porque as escrituras sagradas dizem: você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Então Jesus, ele rompe, né, com a tradição que dizia que os sacerdotes eram da tribo de Levi, e ele se faz um sacerdote por Deus, né? Um sacerdote escolhido por Deus para ser sacerdote para sempre. Enquanto Zacarias, né, então estava descrevendo profeticamente, né, o sacerdócio real de Cristo, Pedro, ele está dizendo para os irmãos o seguinte: olha, esse reino já foi estabelecido, e este rei que também é sacerdote,
já se assentou no trono. Tanto que lá em Apocalipse capítulo 1, versículos 5 até o 6, a palavra diz assim: da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, ele é o primeiro que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Então, ele se fez rei dos reis. E ele nos ama, diz aqui, pela sua morte, da cruz, nos livrou dos nossos pecados e fez de nós um reino de sacerdotes. Então, com a morte de Cristo, olha que revelação profunda que Pedro está trazendo neste verso, nesta declaração de sacerdócio real. Jesus, através da sua morte, ele se torna rei dos reis. O seu reino agora é um reino eterno, ele governa nesse reino. Mas ele também se faz sacerdote, porque ele agora é o primeiro de muitos. E aí o escritor no livro do Apocalipse diz: e ele fez de nós um reino de sacerdotes, a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. A Jesus Cristo seja dado glória e poder para sempre. Amém, meus irmãos? Olha que palavra linda. Jesus é o rei neste reino de sacerdotes. Ele é o sumo sacerdote, ele é o primeiro, e nós somos sacerdotes neste reino. A palavra sacerdote, no Antigo Testamento, a melhor definição que nós temos para esta palavra é mediador. O sacerdote era a ponte, o mediador entre Deus e o povo. Sempre que o povo queria ouvir a voz de Deus, eles se dirigiam a quem? Aos profetas. E os profetas falavam em nome do Senhor. Mas quando o povo queria se dirigir a Deus, o povo necessitava do que? Do sacerdote. Então as pessoas iam até o sacerdote e ele fazia esse papel de mediação. Ele apresentava o sacrifício em nome daquelas pessoas a Deus, para que as pessoas fossem perdoadas. Agora olha que coisa interessante, quando Pedro fala assim, que nós somos sacerdotes desse reino, o que Pedro está dizendo? Que nós nos tornamos esta ponte, que media, ou que faz a mediação entre Deus e os homens. Jesus é o caminho, Jesus é o sumo sacerdote, mas nós somos aqueles que fazem a mediação. Quando as pessoas querem conhecer a Deus, eles procuram quem? Os sacerdotes no reino de Deus, que é a igreja, que são os cristãos que pregam a palavra, que anunciam, que ensinam a palavra do Senhor às pessoas. Então, quando você está anunciando o evangelho para as pessoas, na verdade, você está sendo esta ponte, esta conexão, que vai apresentar às pessoas Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote, que vai conduzir essas pessoas a Deus. Por isso que nós somos constituídos reis e sacerdotes. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós vamos ver que reis e sacerdotes eram duas funções distintas. O rei governava sobre a nação, sobre o povo, mas o sacerdote era aquele que falava a Deus em nome da nação e do povo. Então eram duas funções distintas. Agora Pedro está dizendo aqui que nós temos essas duas funções. Ou seja, nós somos um sacerdócio real. Nós somos sacerdotes e somos também reis. Isso é lindo, não é, irmãos? Você já parou para pensar nisso? Que nesse reino você tem essas duas funções, não é posição. Alguns confundem, e aí eles veem essas duas coisas como posição. Bom, se eu sou rei, então eu mando e vocês obedecem. Se eu sou rei, então eu tenho direito a determinar e os outros a obedecer. Não, aqui está falando de função. Sacerdócio real. Nós somos reis e sacerdotes, nós temos essas duas funções. Jesus é o sumo sacerdote, e nós somos o sacerdote, ou os sacerdotes. Jesus é o rei dos reis, e nós somos reis neste reino. Ou seja, nós reinamos com Jesus,
e ministramos como sacerdotes nesse reino. Agora, onde que está o grande problema? E aí, quando eu estava preparando esta aula, eu tive que me deter aqui nesta parte da aula, porque eu penso que esta é uma das partes mais importantes que todos nós precisamos saber. Todo crente é sacerdote. Agora, o problema é que nós não ensinamos as pessoas como ser sacerdotes. Então nós tornamos muitas vezes, quando eu falo nós aqui, eu estou me referindo àqueles que lideram, não ensinam as pessoas a exercer o seu sacerdócio. Ou seja, se nós queremos, um exemplo, se nós queremos sentir a presença de Deus, ter a presença de Deus em nossa família, no casamento, nas coisas que nós fazemos no dia a dia, nós precisamos ser sacerdotes. Quando a gente fala de vida conjugal, por exemplo, a esposa precisa ser sacerdote na vida do esposo, e o esposo precisa ser um sacerdote na vida da esposa. Não existe sacerdócio, aliás, não há sacerdócio que não tenha a presença de Deus, porque o seu sacerdote é aquele que tem autoridade para falar com Deus, para se apresentar a Deus por ele e também pelos outros. Significa que na sua casa, no seu trabalho, nas coisas que você faz no dia a dia, você tem esta autoridade para se dirigir a Deus e falar a Deus. Então você não precisa ficar mandando um recadinho: ore por mim, interceda por mim porque eu estou com um problema. Não estou dizendo que o crente não deva pedir ajuda de oração aos irmãos, mas eu estou dizendo aqui que você tem autoridade como sacerdote da tua própria vida para levar a Deus os seus problemas. Você não depende de alguém para falar a Deus, porque você é sacerdote também, e o sacerdote ele fala com Deus. Quando os sacerdotes tinham que se purificar, eles se purificavam diante de Deus, mas havia o que a figura do sumo sacerdote, e o sumo sacerdote da igreja quem é? Cristo. Então, ao invés de nós levarmos a outro sacerdote as nossas queixas, os nossos problemas, nós temos que levá-lo diretamente ao sumo sacerdote, que é Jesus. Se não conseguimos ser sacerdotes de nós mesmos, e aí é onde que mora o grande problema, porque quando o crente ele não age como sacerdote da sua própria vida, muitas vezes ele se torna juiz, e aí ele passa a julgar os outros. O sacerdote é aquele que intercede, é aquele que defende o outro. Se nós não somos sacerdotes, corremos o risco de nos tornarmos juízes e passar a condenar e julgar os outros. É por isso que muitas vezes as pessoas perdem mais tempo julgando do que agindo como sacerdote. O sacerdote defende, o sacerdote ele advoga, ele intercede. Então, se nós temos alguém que precisa da nossa ajuda, ao invés da gente atirar a pedra, como juízes que não somos, nós temos que agir como sacerdotes, estender a mão, ir lá e ajudar os nossos irmãos. Perdoar é trabalho de sacerdote, condenar é trabalho de juiz. Aí eu te pergunto, quem você é no reino de Deus? Pedro diz que nós somos sacerdotes. Onde houver um sacerdote, ali o poder de Deus poderá se manifestar. Lembra daquela passagem quando Saul ele decide oferecer um sacrifício a Deus no lugar do sacerdote? O que aconteceu? Deus reprovou aquele sacrifício, porque quem poderia oferecer sacrifício ao Senhor era o sacerdote, porque o sacerdote representava a presença de Deus entre o povo. Olha que lindo, irmão, se você é o sacerdote na tua vida, significa que a presença de Deus está com você, age através de você. Agora, o grande problema é que muitos religiosos, eles enxergam apenas o pastor
ou seu líder como sacerdote. Então eles olham para o líder, eles olham para o pastor, para o apóstolo, para o bispo, para o presbítero, e ele vê essas pessoas como sacerdotes, mas ele não se enxerga como sacerdote. E aí o que acontece? Ele leva tudo para o presbítero. Ó, presbítero, fala com Deus aí, resolve essa parada para mim. Mas ele esquece que ele também é sacerdote. Então o grande problema é que as pessoas muitas vezes, eles enxergam seus líderes como sacerdotes, mas esquecem desta declaração de Pedro, que diz que todo crente foi feito sacerdote por Deus. Então todos nós temos a mesma autoridade e temos a mesma liberdade de poder se dirigir a Deus e falar a Deus como sacerdotes que somos. E quando nós descobrimos que somos sacerdotes, nós não apenas desfrutamos da autoridade e da liberdade que tem um sacerdote para falar com Deus, mas nós precisamos entender que também assumimos a responsabilidade de sacerdotes. E qual é a responsabilidade do sacerdote? Irmãos, isso é muito profundo. O sacerdote não poderia oferecer qualquer tipo de sacrifício a Deus. O sacerdote não poderia pegar lá, vamos imaginar uma cena típica aqui, de alguém que se apresenta para oferecer um sacrifício a Deus. Aí o sacerdote vai lá e pega uma ovelhinha manca e diz: eu vou oferecer essa manquinha aqui, porque a outra está muito bonitinha, essa eu vou deixar para mim. Não, o sacerdote tinha que oferecer o melhor para Deus, porque o sacrifício não poderia ter mancha, não poderia ter nenhuma sequela física. Então, como sacerdotes, nós temos privilégios, nós temos liberdade, mas também temos responsabilidade. Nós não podemos oferecer qualquer tipo de sacrifício a Deus. No Antigo Testamento, outra coisa que nós vamos ver aqui, como exercer o sacerdócio na nossa vida. No Antigo Testamento, o sacerdócio era exercido somente no templo. Então, quando alguém desejava sentir algo da parte de Deus, oferecer algo para Deus, o que as pessoas tinham que fazer? Tinha que ir no templo, porque o sacerdote estava no templo. O sacerdote não ia oferecer sacrifício na casa das pessoas. As pessoas tinham que ir até o templo para oferecer o sacrifício, porque Deus habitava no templo. Segundo, as pessoas não podiam entrar no templo. Elas ficavam apenas no pátio, no átrio do templo. E olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. O fato das pessoas irem ao templo e poder ficar no átrio do templo já era um grande privilégio. Lá no Salmo 84, versículo 10, eu vou ler na tradução da Nova Versão Internacional. O salmista fala assim: que melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa de Deus do que habitar na tenda dos ímpios. Quem está falando isso aqui? Não era o camponês, não era o plebeu, era o rei Davi. Era o rei de uma nação, um homem que desfrutava de privilégios, de uma posição social relevante, que agora está dizendo aqui: olha, é melhor um dia nos átrios de Deus. Ou seja, ao invés de ficar sentado lá no trono, eu me sinto melhor quando eu posso ir e ficar no pátio do templo. Não era dentro do templo, era ficar ali no pátio, observando o que estava acontecendo, ouvindo, quem sabe, os barulhos, os estrondos da glória de Deus no templo, que somente o sacerdote podia ver, somente o sacerdote podia desfrutar. Mas para ele estar ali no pátio do templo já era um privilégio. Se a gente for fazer um paralelo histórico com os dias atuais, infelizmente, muitas pessoas já não dão o devido valor a estar no templo do Senhor. Eu vejo aqui um rei dizendo: olha, o trono é bom, mas ficar no pátio da casa de Deus
é muitas vezes melhor. Terceiro, só o sacerdote podia entregar os sacrifícios ao Senhor. Então Davi, mesmo sendo rei, quando ele ia ao pátio do templo e levava as suas ofertas, ele não podia ir direto ao altar e depositar a sua oferta. Isso só podia ser feito pelo sacerdote. No Novo Testamento, esses três elementos continuam valendo: ir ao templo, entrar no templo e sacrificar no templo. Para sentir a presença de Deus, continuam sendo três elementos importantes e fundamentais na vida do crente. Mas aonde é que está a diferença? É aí que eu quero chegar. É que no Antigo Testamento, então, a pessoa ia ao templo físico, ela se sentia privilegiada só pelo fato de estar no pátio do templo, mas ela não tinha o privilégio de poder ir lá no altar, colocar a sua oferta e entregar a Deus e ver a fumaça da sua oferta subindo aos céus, porque alguém tinha que fazer isso por ela. No Novo Testamento, no Evangelho de Cristo, no cristianismo, essas três coisas são uma apenas. Onde é que fica o templo do crente? Onde é o teu templo? Alguém vai dizer assim: fica na Rua Andréia, número 12. Não, você está equivocado. Aqui é o lugar onde nós nos reunimos como comunidade cristã para estudarmos, para aprender a palavra de Deus, para prestarmos cultos coletivos ao Senhor. Mas aonde está o templo do cristão? Dentro de você. É em você. Você é o templo. 1 Coríntios 6,19. Vocês são o templo do Senhor. Ou seja, Deus não habita em prédios. A presença de Deus está aqui agora, neste lugar, porque o templo está aqui. Mas se o templo que somos nós sairmos daqui agora e dobrarmos a esquina ali e ficar só as paredes aqui, não restará nada além de paredes, porque Deus não habita em paredes feitas por mãos humanas. Deus habita no templo, e o templo é você. Nós somos, como Pedro ensinou e nós aprendemos na aula passada, nós somos pedras vivas desse templo. Ou seja, nós fazemos parte desse templo. Então, aonde nós vamos, a presença de Deus vai conosco, porque a presença de Deus está no templo. Olha que coisa linda, meus irmãos. Segundo, aonde está o sacerdote? Aí Pedro responde: você é o sacerdote. Então, aonde está o templo, também está o sacerdote. Você pode oferecer o sacrifício na hora que você quiser, aonde você estiver, porque você é o templo, você é o sacerdote. E terceiro, onde estão os teus sacrifícios? Antes, para ser perdoado, as pessoas tinham que pegar um animal e levá-lo ao templo para ser sacrificado. Mas aí eu tenho uma boa notícia para você, porque agora este sacrifício já está pago. Jesus é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que é colocado no altar dentro do templo, que somos nós, todos os dias, para ser imolado, para ser oferecido a Deus. E como é que nós oferecemos esse sacrifício, uma vez que o Cordeiro está dentro de nós? Nós oferecemos isso através do nosso louvor e da nossa gratidão que oferecemos a Deus. Ou seja, no Novo Testamento, todos os crentes são pedras vivas, são templo do Senhor, todos os crentes são sacerdotes e todos os crentes oferecem sacrifício, porque o Cordeiro está dentro de você, que é o templo. E quando você apresenta o sacrifício ao Senhor, esse Cordeiro que vive dentro de você, ele te une a Deus. E eu diria que o fogo que queima o sacrifício, o Cordeiro, é o Espírito Santo, e a fumaça que sobe desse sacrifício são as nossas adorações que prestamos a Deus todos os dias. Olha que coisa linda, irmãos.
Você é o templo, você é o sacerdote, o Cordeiro, Jesus Cristo. Nós chegamos a Deus. Como é que o sacerdote, as pessoas poderiam chegar a Deus? Através do Cordeiro que era sacrificado. E esse Cordeiro hoje é Cristo. Então, através dele, nós nos prostramos a Deus. Nós oferecemos, e quando o Espírito Santo começa a arder dentro do coração do crente como um fogo que vai queimando, que vai consumindo este sacrifício que você oferece a Deus, que são o que? Os lábios que professam o nome de Jesus, é a tua adoração, é a tua vida. Apocalipse capítulo, 1 Salmo 141, 2, recebe a minha oração como se fosse incenso, diz o salmista. E em Apocalipse 8, 3, 4 diz assim, que o anjo veio com um vaso de ouro, no qual se queima incenso, e ficou em pé ao lado do altar. E ele recebeu muito incenso, para juntar com as orações de todo o povo de Deus, e oferecê-la no altar de ouro que está diante de Deus. Versículo 4, e das mãos do anjo que estava diante de Deus, subiu a fumaça do incenso queimado, junto com as orações do povo de Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Você como templo, quando você presta a tua adoração a Deus, é como incenso, que vai subindo, aquele cheiro suave, como diz Paulo, e vai entrando nas narinas de Deus, e aí o Senhor se agrada de você, a glória dele vem sobre você, a renovação, a restauração. Nós somos sacerdotes no reino de Deus. Todo crente precisa saber disso. Todo crente precisa saber que ele é um sacerdote e que ele pode oferecer esse culto ao Senhor. Terceiro, Pedro diz assim: vocês são uma nação completamente dedicada a Deus. Mais uma vez, ele está emprestando uma expressão, ele está fazendo uso de uma expressão do Antigo Testamento que era muito comum e de fácil compreensão para os judeus: uma nação santa, ou uma nação completamente dedicada a Deus. Lá em Êxodo capítulo 19, versículo 6, a palavra diz assim: vocês são um povo separado somente para mim, e me servirão como sacerdotes. É isso que você dirá aos israelitas. Então o judeu, ele entendia muito bem o significado dessa palavra. E agora os cristãos judeus e também os cristãos não judeus estão ouvindo Pedro fazer uso desta expressão, desta palavra de cunho tanto nacional, vamos dizer assim, político, porque o povo de Israel, eles tinham esse entendimento que eles tinham que ser diferentes. A cultura deles era diferente, o comportamento deles tinha que ser diferente, o modo de vida deles era diferente, porque eles foram escolhidos por Deus para serem diferentes. Era uma nação santa, escolhida para Deus. Então Pedro usa desta expressão para se dirigir aos cristãos e dizer assim: olha, vocês são diferentes, porque vocês são uma nação santa, escolhida para Deus. Uma nação, irmãos, ela é composta por cidadãos que residem nela. E esses cidadãos, eles obedecem estatutos, regulamentos, a constituição dessa nação. E as pessoas que fazem parte de uma nação devem se esforçar, trabalhar conjuntamente para o bem da sua nação. É assim ou não é? Pelo menos deveria ser, né? O povo deve trabalhar pela nação. Da mesma maneira, nós que fazemos parte de uma nação santa, que fomos separados por Deus para fazer parte dessa nação, nós temos que trabalhar, nós temos que se esforçar todo dia para que esta nação seja realmente reconhecida como uma nação santa. Então quando Pedro fala assim: vocês são uma nação santa, ele está dizendo: igreja, vocês precisam ser diferentes. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 12 até o versículo 16, há muitos regimentos na Bíblia, muitas palavras, muitos ensinamentos
sobre como o cristão deve ser. É praticamente impossível numa aula fazermos uso de todas as referências que há na Bíblia sobre comportamento cristão, como nós devemos ser. Mas eu tomei emprestado esta declaração de Paulo em Colossenses 3, 12 a 16, porque eu percebo que aqui nós temos uma série, de normativas, que se nós praticarmos, nós seremos reconhecidos por ser uma nação diferente. Então, vejam que Pedro diz assim: vocês são o povo de Deus, ou seja, vocês são a nação de Deus, e Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, então Paulo ele começa dizendo assim: olha, vocês são nação de Deus, vocês foram escolhidos por Deus, Deus amou vocês, mas Ele exige algumas coisas de vocês, como nação dele. Aí ele começa e diz assim: primeiro, vistam-se de misericórdia. Depois ele fala de bondade, de humildade, de delicadeza, de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros. Ele está falando aqui de relacionamento interpessoal entre cristãos. Não fiquem irritados uns com os outros. Perdoem uns com os outros caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Também está falando para os cristãos. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Ou seja, irmãos, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz de Cristo, que a paz que Cristo dá, dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo. Sejam agradecidos, que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem, instruam uns aos outros com sabedoria, cantem salmos, cantem hinos, cantem canções espirituais, louvem a Deus com gratidão no coração. Irmãos, se a gente fizer tudo isso aqui que Paulo está dizendo, cá entre nós seremos ou não seremos reconhecidos como uma nação de Deus, como um povo de Deus? Se a gente conseguir, e olha, Paulo não está falando aqui de comportamento cristão em relação aos que estão de fora, ele está falando aqui de comportamento cristão em relação aos que estão dentro. Se a gente conseguir isso, porque o testemunho cristão começa aqui dentro e daqui ele se estende. Mas não adianta também nós queremos ser praticante de coisas boas afora, se dentro nós não somos. A gente começa aqui dentro. Praticar, exercer misericórdia, bondade, humildade, paciência, sabedoria e etc. Tal. A gente começa aqui dentro, no dia a dia. Se nós não formos capazes de suportar uns aos outros como irmãos em Cristo, você acha que a gente vai suportar os que estão fora? A pessoa, família. Se o filho não é capaz de obedecer um pai, uma mãe, se o irmão não é capaz de amar o seu irmão, será que vai ser capaz de amar alguém de fora? Ora, se aqueles com quem você tem laços não é capaz de amar, vai amar quem não tem? Assim também é a igreja. Se nós não formos capazes de amar a nós que somos irmãos, como é que a gente vai amar quem está fora? Vamos continuar, irmãos? O povo que pertence a Deus. Pedro continua e fala assim: vocês são nação, uma nação santa, e vocês são um povo que pertence a Deus. Ao longo dos tempos, desde a queda, Deus tem reivindicado para si um povo. Então, desde que Adão pecou e foi expulso do jardim, Deus tem procurado se revelar aos homens, à humanidade, demonstrando interesse neles. Deus nunca abandonou a humanidade. Desde que Adão e Eva saiu do jardim do Éden para viver por conta própria, Deus continuou sempre tentando de alguma forma se revelar e dizer: olha, eu estou aqui, olha, eu tenho interesse em vocês. O povo de Deus, que Deus tem escolhido e tem separado para si, primeiro, é um povo independente de laços nacionais.
Você é brasileiro, eu sou brasileiro. Mas independente dos nossos laços nacionais, ou seja, da nossa nacionalidade, como brasileiros que somos, nós fazemos parte de um povo maior, de uma nação maior, que é a nação de Deus, que é o povo de Deus. É por isso que cristãos de todos os cantos da terra, eles têm o mesmo comportamento, a mesma atitude, a mesma fé, porque eles fazem parte de uma nação diferente. Eu estava observando um tempo atrás, eu já tive a oportunidade de conhecer alguns países e de ouvir pessoas falando na sua própria língua em seus países, e de participar de reuniões cristãs nesses países. Sabe uma coisa que me chama a atenção, irmãos? Línguas estranhas. Eu não sei qual é o teu conceito em relação às línguas estranhas, mas sabe o que eu tenho observado? Que em qualquer canto da terra, as pessoas que falam línguas estranhas falam muito parecido, há muita similaridade entre um brasileiro, um japonês, um alemão, um britânico, um americano, quando falam em línguas estranhas. E aí eu pergunto, por que existe essa similaridade? Porque eles estão falando a língua da sua nação, do seu povo. Pode perceber que mesmo as pessoas que não, os cristãos, que não têm acesso às escrituras como outros têm, que existe dentro deles uma lei interior que rege seu comportamento, as suas atitudes, e independente de conhecer profundamente ou não as escrituras, esses cristãos, eles se identificam. Quantas experiências que nós tivemos aqui, pessoas que vieram lá do Nepal e quando começaram a falar de Jesus, eles falavam de coisas que nós entendemos, porque eles estão falando da mensagem do seu reino. Então esse povo é independente de laços nacionais, porque o seu relacionamento é com Deus. Malaquias capítulo 3, 17, eles serão meu povo, quando chegar o dia que eu estou preparando, eles serão meu próprio povo. Esse povo pertence a Deus. Lá em Atos 20, 28 diz assim, que ele comprou esse povo por meio do sangue do seu próprio filho. E esse povo é um bem precioso de Deus. Lá em Tito 2,14 diz assim, que Deus fez de nós um povo que pertence somente a Ele. Você não pertence a mais ninguém, você pertence a Deus, você é de Deus. Pastor, mas e a minha esposa e meu esposo? Se ela também serve ao Senhor, ambos pertencem a Deus. Mas e meu pai e a minha mãe? Se também servem ao Senhor, todos pertencem a Deus. Ele diz assim, que nós somos um povo, um bem precioso, um bem valioso para Deus, e somos também propriedade exclusiva de Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20 fala assim, vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele comprou e pagou o preço. Usem, portanto, o seu corpo para a glória de Deus. O que Paulo estava dizendo aqui? A partir do momento que você entregou a sua vida a Cristo, a partir do momento que você diz assim, eu estou disposto a servir a Cristo, você abriu mão de qualquer direito que o mundo exercia sobre você, que o diabo exercia sobre você, que o pecado exercia sobre você. Você abriu mão de tudo isso para dizer assim, a partir de hoje, quem governa, quem reina, quem comanda, quem dirige a minha vida, o dono da minha vida é Deus. Amém, irmão? Você que está em casa aí, você pode dar uma glória a Deus aí? Você não pertence mais a si mesmo, você pertence a Deus. Então use a sua vida para a glória de Deus. Em quinto lugar, Pedro diz assim, vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus. Por que Deus nos escolheu, irmãos? Eis aí uma pergunta que muitos não sabem responder. Por que Deus te escolheu? Tem gente que acha que Deus lhe escolheu para torná-lo rico aqui na terra. Tem gente que acha que Deus escolheu para se tornar famoso aqui na terra. Tem gente que acha que Deus o escolheu para ser, sei lá, uma estrela no mundo das celebridades aqui na terra. Se você pensa assim, você está enganado.
Deus nos escolheu a todos, independente de quem você seja, da função que você exerça na sua igreja, no seu ministério, independente dos bens que você possa possuir. Deus escolheu todos nós para uma finalidade: anunciar os atos poderosos de Deus. Em todos os tempos, nós devemos anunciar esses atos. E que atos são esses? Falar das virtudes de Deus, falar das ações, daquilo que Deus faz, do poder de Deus, revelar ao mundo a glória de Deus, a sabedoria de Deus. Irmãos, por falar de sabedoria, quantas pessoas que, mesmo tendo uma baixa escolaridade, um ensino secular muito reduzido, mesmo às vezes não tendo muitos bens, propriedade, não exercendo nenhuma profissão ilustre, são dotados de uma sabedoria singular, sobrenatural. Sabe por quê? Porque o povo de Deus é escolhido por Deus para isso, para expressar a sabedoria de Deus, a graça de Deus, a misericórdia, o amor, a santidade de Deus. Gente, muito mais do que isso, só estou falando algumas coisas pelas quais nós somos escolhidos. E como é que nós fazemos isso? É só falando? Não, é através da sua conduta, da sua vida. Lembre-se, você é o templo de Deus, você é um templo ambulante. Então aonde você vai, a presença de Deus está dentro de você. Aí você é o sacerdote que faz esta conexão, esta ponte entre as pessoas que querem chegar a Deus. E como é que você faz isso? Pedro diz: anunciando os atos poderosos de Deus, dizendo para as pessoas aquilo que Deus quer que elas saibam. E ele fala assim: por meio da sua conduta, você deve anunciar que você é filho da luz e não da escuridão. Pedro dá a entender aqui que nos tempos antigos seus leitores viviam em trevas espirituais, e Deus chamou esse povo ao arrependimento, redimiu, tirou essas pessoas das trevas espirituais e trouxe elas para o reino de seu Filho. Lá em Atos 26, 18 diz assim: você vai abrir os olhos deles a fim de que eles saiam da escuridão para a luz e do poder de Satanás para Deus. Ou seja, você sacerdote, você nação, você povo escolhido de Deus, você igreja, você vai anunciar os atos poderosos de Deus para que as pessoas saiam da escuridão, para que as pessoas encontrem sentido para a sua vida, para que elas deixem as trevas e venham para a luz, que saiam do poder de Satanás para o poder de Deus. E ele fala então: por meio da fé em mim, diz o Senhor, eles serão perdoados de seus pecados e passarão a ser parte do povo escolhido de Deus. Lá em 1 Tessalonicenses 5:4 diz assim: irmãos, vocês não estão mais na escuridão. Se você é o templo de Deus, então a presença de Deus está em você, o altar está aceso. E se o altar está aceso, não tem trevas, tem luz. E se você é luz, Paulo está dizendo aqui, você não está na escuridão. Colossenses 1,13, ele nos libertou do poder da escuridão. Aí, já quase finalizando aqui a aula, Pedro fala assim: vocês não eram, mas agora são povo de Deus. Olha o que diz o versículo 10. Vocês não eram povo de Deus, mas agora vocês se tornaram povo de Deus. Vocês não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora vocês receberam a sua misericórdia. É interessante que aqui Pedro, ele está fazendo mais uma vez uso de uma palavra no Antigo Testamento, lá no livro de Oséias, no capítulo 1, versículo 2, quando a esposa de Oséias, Gomer, ela dá à luz a segunda filha,
Diz assim: o Senhor disse a Oséias: ponha no menino o nome de não meu povo, pois o povo de Israel não é mais o meu povo, eu não sou mais o Deus deles. Então, quando Pedro fala assim, vocês não eram povo de Deus, ele está citando Oséias, quando Oséias diz aqui ao povo de Israel: olha, vocês eram, mas vocês não são mais. Porém, em Oséias 2:23 diz assim: o povo que não se chama o povo que se chama não meu povo, eu direi, você é meu povo. Então agora ele está dizendo assim: olha, vocês não eram, como Oséias disse, vocês não são mais povo de Deus. Mas o mesmo Oséias profetizou mais adiante e falou assim: os que não eram, agora são novamente meu povo. Então ele fala: vocês não eram povo de Deus, mas agora vocês são o seu povo. A segunda parte do versículo 10, que diz assim: vocês não conheciam a misericórdia, mas agora conhecem, também está fazendo alusão ao livro de Oséias, ainda no capítulo 1, quando Gomer teve a primeira menina, que colocou nela o nome de não amada. O Senhor diz assim: põe na menina o nome de não amada. Você já imaginou uma criança com esse nome? Se chamar a criança de desamada, né? Põe o nome na menina de não amada, porque toda vez que vocês chamarem ela de não amada, vocês vão entender que eu não terei mais amor pelo povo de Israel e não perdoarei. Então ele está fazendo aqui uma referência ao passado da nação de Israel. E ele está dizendo aqui: olha, vocês lembram que vocês deixaram de ser amados por causa do pecado que vocês cometeram contra o Senhor. Então ele fala assim: antes, ele diz assim, vocês não conheciam a misericórdia de Deus, porque essa misericórdia, esse amor foi tirado de vocês, mas agora vocês receberam. Ou seja, Pedro faz um contraste aqui com esta palavra de Oséias. Vocês não eram amados, vocês eram rejeitados, mas agora vocês não somente conheceram, vocês receberam. Há uma diferença entre conhecer e receber, e Pedro está dizendo aqui: vocês receberam a sua misericórdia. Romanos capítulo 9, versículo 24 e 26. Paulo também faz uso da profecia de Oséias, quando ele diz assim: nós somos aqueles que Deus chamou, não somente os que são judeus, mas também os não judeus. Isto é o que ele diz no livro de Oséias: aqueles que não eram meu povo, eu chamarei de meu povo. A nação que eu não amava, eu chamarei de minha amada. E no mesmo lugar onde foi dito: vocês não são meu povo, ali eles serão chamados de filhos do Deus vivo. Vocês não eram, mas agora vocês são. Amém, meus irmãos? Vocês antes não conheciam, mas agora vocês receberam a misericórdia de Deus. Paulo, ele está dizendo nesta palavra aqui de Romanos, ele considera que não somente os judeus, mas também os gentios quebraram a aliança com Deus. Mas agora Paulo diz assim, que Deus está trazendo, Deus está levando novamente, não só os gentios, como também os judeus, a restabelecer um relacionamento, uma aliança, um pacto com Ele. Quando Ele diz assim: olha, a nação que não era amada, agora será amada. O povo que não era mais o povo, será meu povo. E eles serão chamados filhos de Deus. Então é isso que Pedro está dizendo. E eu quero terminar esta aula com esta palavra de Pedro, quando ele se dirige para aqueles irmãos, no versículo 10, e fala assim, aliás no versículo 9: vocês são o povo que pertence a Deus. Que o Senhor em Cristo nos abençoe. Vocês são escolhidos de Deus, escolhidos para serem nação, escolhidos
para ser povo de Deus, escolhidos para ser templo. Vocês são escolhidos para serem sacerdotes neste reino, onde Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Vamos nos colocar em pé para agradecer ao Senhor, e que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um de vocês que estão aqui, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua igreja aqui reunida. Obrigado, Senhor, pelo teu povo que está aqui nesta casa, que estão também nos seus lares acompanhando esta reunião. Que a tua bênção, Senhor, seja sobre todos nós. E obrigado, Senhor, por nos dar a entender, compreender esta grande verdade bíblica. Nós fazemos parte de um sacerdócio real, e como sacerdotes, Senhor, neste reino, nós oramos, nós intercedemos, nós clamamos, Senhor, não só pelas nossas vidas, mas por nossas famílias, pelas pessoas que estão vivendo em trevas, para que também possam vir conhecer a graça, a misericórdia divina. Obrigado, Deus, por esta aula, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos vocês. Bom dia, povo de Deus.